Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, por gentileza. Veja bem como o padre citou no início, nós estamos no ano B, que enfatiza os evangelhos, o Evangelho de Marcos e as sessões subsequentes presentes em Marcos, mas como eu já citei também, o Evangelho de Marcos é curto, então a igreja complementa com sessões de outros evangelhos, em especial o ciclo de João, que começa agora no ano B. E olha, a liturgia de hoje toda converge para esse fato, né? O que João estava querendo dizer aqui é que Jesus é o novo Moisés, porque foi Moisés quem pediu a Deus e Deus mandou o pão do céu que alimentou o povo, né? A carne que alimentou o povo. E ali Jesus está dando pão e carne para o povo, só que diferentemente de Moisés, que intercedeu para que o pão viesse do céu, Jesus é o próprio pão do céu. Aquele pão que o povo comeu ali, aquele peixe, prefigura, é um sinal da Eucaristia, o próprio Cristo, que se faz alimento, que é o pão que desce do céu, para saciar a sede mais profunda da alma de todos e cada um de nós. Esse evangelho nos fala também da Eucaristia, e a gente precisa sempre, gente, redobrar o nosso amor, quintuplicar o nosso amor pela Eucaristia, que é Deus vivo no pão e no vinho, tá? Interessante, nesse tempo no qual as igrejas estão abertas, tinha tanta gente que reclamava pelas igrejas estar fechadas e continua fazendo comunhão virtual em casa, né? Claro, se a pessoa não pode, por algum motivo justo, é uma coisa. Agora tem muita gente que pegou o embalo, né, da missa virtual e continua em casa, ainda mais nesse frio, né? Domingo frio, mas não existe comunhão virtual não, viu? Comunhão é de fato. Claro, como eu disse, se a pessoa está doente, se a pessoa tem um problema sério, se excetua. Mas a gente precisa redobrar o nosso amor pela Eucaristia. E a primeira leitura também falou de Eliseu, que multiplicou ali o alimento para 100 pessoas. João também está dizendo, Jesus é o novo Eliseu, que alimenta muito mais gente, né? Ou seja, é o profeta que de fato tinha sido prefigurado. E é interessante, eu poderia refletir sobre esse evangelho, sobre muitos vieses, muitas formas, mas uma coisa que me chama a atenção sempre quando eu leio esse evangelho, é uma verdade que se nos apresenta a todos nós, nas nossas missões, na nossa vida, que é a seguinte: olha, nós nunca vamos, humanamente falando, a impressão que dá é que nós nunca vamos ser o suficiente, nunca vamos ter o suficiente. Diante das nossas missões, se nós formos honestos, nós vamos olhar e perceber que algo nos falta. Nós nos sentimos muitas vezes pequenos para sermos os padres, no meu caso, que precisamos ser, o pai que precisa ser, a mãe que precisa ser. Você que tem uma função específica de autoridade, por exemplo, eu duvido que você não se sinta pequeno, se você for honesto e uma pessoa lúcida, diante da sua missão, diante de algo que você tem que fazer, né? Às vezes nós que somos padres, a gente tem que ensinar as pessoas, eu falo, mas Senhor, eu preciso tanto ser ensinado, eu mesmo me ensinar, me converter, né? Melhorar, e me sinto pequeno, e nós nos sentimos fracos e pequenos diante da nossa missão muitas vezes, e o somos, né? Mas o Evangelho está nos mostrando uma verdade, nós precisamos ser o que nós precisamos ser, contando com o auxílio de Deus, contando com a graça de Deus, contando com a misericórdia de Deus, com a providência que sempre vai vir em nosso socorro, sabe? Você não está só para cumprir a missão que você precisa cumprir. Seja você pai, mãe, tenha você um cargo de autoridade a nível espiritual, ou numa comunidade, numa paróquia, ou seja você um empresário, ou seja esteja você numa situação difícil, num tratamento de saúde, num câncer, você desempregado. Às vezes, no momento difícil, a gente corre o risco de ficar cego a essa verdade. Deus cuida de nós, Deus multiplica o nosso pouco, se nós entregamos o nosso pouco a Ele de coração, se nós damos a Ele o nosso tudo, Ele multiplica. Mas como eu falava no início, citando Santa Teresa d'Ávila, é preciso ter esse desejo de agradar a Deus, esse desejo de corresponder ao que Deus nos pede, esse desejo operativo, sabe? O desejo, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condição de fazer o que eu preciso. Como esses discípulos, olha, eu não tenho condição, nós não temos condições, Senhor, de dar comida para esse povo numeroso. Não tem comida, não tem aonde comprar, e pelo que tudo indica não tinha dinheiro, porque eles chutaram uma soma grande de dinheiro, dizendo, olha, nem que se nós tivéssemos isso, ou seja, nós não temos isso. Temos dinheiro para comprar, não temos lugar para comprar, não temos pão para alimentar. E é interessante que Jesus, muito pedagogicamente, o Evangelho diz que ele sabia o que ele ia fazer, né? Mas ele quis envolver os discípulos ali, né?
Então, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer? O primeiro discípulo, Filipe, já estava mais desanimado. Onde nós vamos comprar pão? Não tem dinheiro. Mas André parece ter um pouquinho mais de fé, né? Mais otimista um pouquinho. Olha, Senhor, nós temos um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, né? E que bonito que Jesus, ele quer contar com as pessoas para fazer o milagre. Ele quis contar com Filipe, ele quis contar com André, ele quis contar com esse menino. E que bonita a generosidade desse menino, né? Sei não, se fosse eu como menino, se eu ia partilhar, eu ia falar, o pão é meu. Né? Muitos de nós, com certeza a mãe dele falou, olha, eu vou te dar uns pãezinhos, uns peixinhos aqui, que esse tal de Jesus fala bastante, você vai ficar com fome, né? Cuidado da mãe dando os pães, o cuidado do menino partilhando os pães, a generosidade, né? Jesus usa de muitas pessoas para um milagre acontecer, mas ele sabia o que ele ia fazer. Seria muito mais fácil se Deus resolvesse o problema. Ó, vim aqui para resolver o problema da sua família. Não. Ele quer contar com você, na resolução do problema na sua casa. Ele quer contar com você para resolver esse problema. A sua parte, bota isso em mente, confia nisso. É a menor. A maior é a de Deus. Ele vai fazer o que é mais difícil, mas Ele quer contar comigo e com você. Sabe? Por quê? Porque Jesus, Ele não queria somente alguém que admirasse as obras dEle. Ele estava formando discípulos. Ele queria que Filipe, que André, não só alimentassem o povo, mas aprendessem a pensar como ele pensava, aprendessem a sentir o que ele sentia pelas pessoas. Filipe e André, eles estão com fome, eles vão morrer no deserto. Não, Senhor, despede esse povo. Não é assim que um discípulo meu age. Jesus estava ensinando aqueles homens a alimentarem o corpo e alimentarem a alma. O corpo com o pão, porque ninguém vive sem se alimentar, é uma necessidade humana, né? Que nos humilha, dizia Santo Tomás de Aquino, que no jejum nós somos humilhados, porque nós vemos o nosso corpo pedindo algo do qual ele depende, né? Mas também o pão espiritual com o ensinamento. O discípulo de Cristo precisa ter os sentimentos de Cristo, precisa ter o pensamento de Cristo, porque senão não tem discipulado. Às vezes tem gente na igreja que trata o outro como se fosse um ditador, né? Não, mata tudo, manda embora, está pecando, descarta. Opa, não é assim. Jesus quer que nós tenhamos os sentimentos dele, a compaixão, a misericórdia. E, sobretudo, o Senhor quer que nós tenhamos os olhos abertos para essa verdade. Ele cuida de nós, Ele vai te ajudar, Ele vai te multiplicar o seu pouco. E veja bem, a ação do mal, muitas vezes, na nossa vida, é nos confundir e nos cegar para essa verdade, que existe um Deus bom que cuida de nós, sabe? Até mesmo quando você pega o Pai Nosso, no original do grego, a última petição é, mas livrai-nos do mal. O mal, peirasmos, queria dizer o seguinte, o mal personificado ou a confusão, né? Confusão que cega. O inimigo, o mal, quer que nós fiquemos confusos e cegados, cegos, para não enxergar essa verdade. Existe um Deus bom que sabe o que eu estou passando, existe um Deus bom, providente, que cuida de mim e que vai multiplicar o meu pouco. Quando nós permitimos nos cegar pela aflição, a aflição da vida nos cega, o desespero, os problemas nos cegam, o medo nos cega, as nossas feridas nos cegam. Talvez você hoje, aqui ou em casa, esteja preocupadíssimo, agitado. Padre, mas a situação do meu casamento, a situação do meu filho, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não consigo pagar o aluguel. Tudo bem, são problemas reais, você vai fazer a sua parte, mas não seja cego a essa verdade. Deus está combatendo essa luta com você. Você com medo, você se sentindo pequeno, inferior, limitado por causa dos seus pecados. Deus não descartou você porque você errou. Ele está com você e Ele vai combater essas lutas com você. Não se deixe confundir, cegar pelas suas feridas, pelo pecado, pela ação direta do mal. Concluo dizendo que sobre essa questão do cegar, né? Eu estava lendo ontem um texto de um padre do deserto, do século IV, que dizia o seguinte, que a maior estratégia do mal nesse sentido é nos cegar para a bondade e o amor de Deus. E ele usou a metáfora ali de um animal, por exemplo. Antigamente tinham aqueles moinhos, né? Hoje tem ainda, mas muito remotamente, em poucos lugares, nos quais existiam 2 bois que iam rodando aquele pedaço de madeira, né? Rodando assim em círculo, e o moinho ia funcionando. Era a força do moinho, né? E o padre do deserto dizia o seguinte, que o boi só consegue trabalhar assim quando o dono do boi coloca uma venda no olho do boi, né? Porque cego, ele vai só onde aquele pedaço de madeira deixa, né? Na circunscrição ali daquele braço de madeira do moinho, né?
E o Padre Dezé dizia que é isso que é a tentação, que as feridas que o pecado faz com a gente. Coloca uma venda nos nossos olhos para que a gente fique andando em círculo, patinando nos nossos problemas, afundando nos nossos pecados, nos nossos medos e desânimos, e deixemos então de ver o Deus bondoso, providente, amoroso, que cuida de nós, que luta as nossas batalhas, que tem o melhor para nós, que quer nos ajudar em toda e qualquer circunstância. Enfim, abramos os nossos olhos e enxerguemos o Deus que está à nossa frente, multiplicando nossos pães e peixes e cuidando de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra bendita, abençoada. Restaura, Senhor, a fé no nosso coração, restaura a esperança no nosso coração, o amor, liberta-nos do desânimo, do medo, da insegurança, da falta de fé e de confiança, Senhor. Que nós tenhamos a convicção que o Senhor combate as nossas batalhas, que o Senhor luta por nós, que o Senhor está conosco, como valente guerreiro que vai à nossa frente. Obrigado porque não temos que carregar o peso do mundo sozinhos, o Senhor está conosco. Senhor, dá-nos os sentimentos do Teu coração, ensina-nos a pensar, a sentir como o Senhor, e sobretudo dá-nos uma confiança redobrada na Tua infinita providência, no Teu cuidado de amor que multiplica os nossos esforços, que nos capacita ainda que sejamos pequenos. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, nos fazendo compreender profundamente essa palavra e que ela produza frutos, se enraize em nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.